Pronto. Oi, pessoal, tudo bem? Nós iremos apresentar um trabalho na disciplina de Geologia, ministrado pela professora Elisângela. O nosso tema é acidentes geológicos. A nossa equipe é composta por 3 integrantes, o Gabriel, eu, Fernanda, e o Gilberto. Então, acidentes geológicos. Nós iremos verificar conceitos, causas, consequências, como evitar, principais processos do meio físico observados no Brasil e a importância do estudo do solo na engenharia para tentar evitar esses acidentes geológicos. Então, o que vem a ser esses acidentes geológicos? Ele é o resultado da deflagração e a evolução dos processos de alteração do meio físico, os quais são induzidos e potencializados pelo uso da ocupação do solo, que trazem algumas consequências, tanto os prejuízos sociais, econômicos, como os ambientais para as nossas vidas. E a sua ocorrência está intimamente relacionada à ocupação indevida de algumas áreas consideradas de risco, pela falta de prévio planejamento ou desconhecimento total das características geológicas do terreno. E alguns causadores desses acidentes são as inundações, os afundamentos kársticos, os movimentos de massa, como os rastejos, escorregamentos, quedas de blocos, tombamentos, erosão e a expansão e contração de solos, colapsos de solo, a poluição das águas e acidentes costeiros. Temos também, como causadores, alguns relacionados à dinâmica interna da Terra, que temos como exemplo os terremotos, as erupções vulcânicas e outros fenômenos, como tsunamis, maremotos, tufões e tornados. Então, agora o nosso amigo Gilberto vai falar um pouquinho sobre as catástrofes e tragédias que ocorrem devido a esses acidentes geológicos. Então vamos ver aqui uns exemplos aqui de catástrofes e tragédias, né? Ocorreu em 2015, em Minas Gerais, o rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros no centro de Mariana. Deixou 19 mortos, 362 famílias desabrigadas. Em 2019, ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho. Em 3 minutos, tudo que estava abaixo da barragem foi completamente engolido pela lama, ao longo de uma distância de quilômetros, com 121 mortos e 226 desaparecidos. Em fevereiro de 2022, ocorreu um temporal com deslizamentos na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Esta enchente levou 241 pessoas à morte. No final do ano de 2022, novos deslizamentos foram registrados na BR-277, sentido ao litoral do Paraná, danificando a rodovia. Seguindo em 2022, na mesma época, a BR-376 foi interditada por conta do volume de chuvas que ocasionou deslizamentos. 2 mortes foram registradas. Riscos ecológicos. Acontece quando há um encharcamento no solo causados por excesso de precipitação, ou seja, chuvas com alto índice de acúmulo de águas. Esses fenômenos causam impactos e alterações ao meio ambiente social e ao natural, fazendo com que todos os frequentadores dessa região sejam obrigados a se adequarem à nova realidade. Sinais de riscos ecológicos. Trinca nas paredes, água empoçando no quintal, porta e janelas emperrando, rachadura no solo, água minando na base do barranco, inclinação de postes ou árvores no terreno, etc. Evitar um deslizamento. Colocar calhas no telhado,
consertar vazamentos em reservatórios e caixas d'água, não jogar lixo ou entulho em encostas, não fazer queimadas. Principais processos do meio físico observados no Brasil, né? Movimento de massas, né? É o decantamento de material, solo e rocha. É o que aconteceu nas BRs, né? 277 e 376. Escorregamentos, rastejos, quedas e corrida de lamas em costas com alta declividade. Esse exemplo se encaixa na cidade de Petrópolis, né? O acontecido. Talos. O que é talos? Fragmento rochoso de tamanho e formas variáveis. Aluviões. São solos das encostas dos morros, constituído por uma camada pouco espessa de detritos provindos do alto, e concentração do escoamento das águas e chuvas intensas. Agora com Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o estudo do solo na engenharia. Qual que é a importância de você ter um estudo, você averiguar, analisar se ela realmente está em condições habitáveis, se ela realmente está em boas condições para poder se construir, para poder se ocupar, se não tem nenhum perigo de catástrofe, como Gilberto acabou de mencionar ali as catástrofes que nós temos, se realmente o que é. Então, ela é realmente importante? Então, o que estuda? O estudo dos solos ou rocha na área de engenharia ela é de suma importância para evitar acidentes geológicos. A investigação consiste em ensaios que visam conhecer e entender o comportamento do solo e das rochas, assim como os perfis que compõem suas resistências e demais características. Então você tem que analisar, investigar e estudar para ver se realmente ela está em boas condições. Então, o que acontece nessa investigação? Geralmente, a investigação que é habitualmente feita é a investigação por sondagem, que é você averiguar, analisar e retirar uma amostra do solo para ver como que esse solo está. Então, a sondagem ela permite determinar os índices de diversas camadas presentes no solo, determinando a variação da resistência na medida em que a profundidade aumenta, identificando características e estrutura. Além disso, fornece parâmetros para projetos geotécnicos e possibilita diversas análises. Então, você realizando a sondagem, você vai perfurar e vai realmente analisar com a profundidade qual que é o solo mais adequado e se ele está em boas condições. Então, quando você analisa essa investigação, essa sondagem, elas são realizadas, ela é imprescindível para quê? Para evitar desabamentos, prevenir desmoronamentos e deslizamentos. A gente preserva o lençol freático, a gente contém a ocupação desordenada de locais perigosos, a gente evita manifestações patológicas relacionadas à infraestrutura, a gente reduz riscos de acidente, a gente evita gastos desnecessários com os elementos e fundações. Então você tem uma série de prevenções que vai acontecer com você tendo um bom estudo. Para você poder construir uma ponte, igual a ponte aqui do município onde eu moro, em Guaratuba, o que acontece? Aqui ela vai ser ligada em dois morros. Esses dois morros eles vão ter que estudar ponto por ponto para ver se realmente ela vai poder ter uma ponte, algo sustentável nele. Então aí está a importância de você fazer investigação, você realmente poder estudar a fundo, e aí que está a importância na engenharia, você realmente investigar. A gente tem a NBR 8044, que ela detalha os tipos de sondagem que você feito. Quais são elas? Postos exploratórios e trincheiras. Esses postos exploratórios e trincheiras a gente obtém informação, as características, a perfuração delas. A gente tem a sondagem atrado, que é uma investigação geológica, é um instrumento que a gente obtém como umas lâminas onde a gente corta o solo ou a rocha para poder tirar as amostras. A gente tem a sondagem SPT, que é uma sondagem com o próprio peso que a gente obtém para perfurar o solo. Assim a gente pode ter uma boa fundação. Onde realmente a gente faz a fundação é essa sondagem SPT. E também a gente tem a sondagem rotativa, que é para você retirar uma amostra do solo, você tem como um instrumento
uma ferramenta helicoidal, onde você perfura o solo e ali você tira as amostras para você obter uma melhor informação. Deixa eu passar. A gente tem também outros tipos de ensaio que fornecem informações relevantes, como ensaio de permeabilidade, você verifica as condições de água que obtém no solo ou na rocha. A gente tem um ensaio de perda de água para ver o quanto que ela consegue realmente perder a água, quanto que ela é permeável ou não. Ensaio de penetração estática, ensaio de caracterização, que é o ensaio realmente você chega no local e a primeira impressão que você tem, você realmente, não, ela está habitável, não está habitável, está acontecendo algum problema ou não. Temos ensaios dinâmicos e os ensaios estáticos. Então, todos esses tipos de ensaios que estão ligados na NBR 8044 e ele visa um melhor funcionamento do teu solo ou da tua rocha para que não possa obter nenhuma catástrofe ou algo relacionado à geologia. Para finalizar, né, a nossa apresentação, temos uma frase: quando o ser humano age, a natureza retribui. Por isso, plante boas ações, recicle, cuide, limpe, não queime, reaproveite, plante árvores e não polua. Paulo Stefano. Obrigado. Obrigado, pessoal.